mais um episódio Escola da Graça Cash. Ouvinte, você separou um tempo para estar com o nosso pastor Aloísio? Fique conosco porque hoje o programa está imperdível e eu confesso que às vezes eu leio a pauta e penso, hoje o pastor Aloísio vai ter trabalho, hoje ele vai ter que pegar a Bíblia e encontrar soluções para esses irmãos atribulados que estão precisando de ajuda. Mas você, ouvinte, não deixe de mandar para alguém que pode ser abençoado só de participar dessa conversa. E claro, eu fui colocado aqui pelo Vitor, né, do Telepresencial, para eu anunciar. Então, me permitam falar. Quer participar? Entre primeiramente no Instagram do nosso pastor, @Aloísio A. Silva, Aloísio com Z, ou também participe lá no portal escoladagraça.com. Não deixa de estar participando desses moveres que Deus está levantando no nosso meio. E claro, pergunta no direct do Instagram ou no WhatsApp da Rádio Vinha. Você já sabe, pelo aplicativo da rádio você consegue enviar perguntas. Sem mais delongas, antes de cumprimentar os nossos presentes da mesa, pastor Aloísio, sempre uma alegria ter um tempo de mesa com o senhor todas as quartas. Uma ótima tarde, pastor. Boa tarde, pastor Guilherme. Para mim é que é uma alegria estar aqui, não sei se dá para perceber, mas eu me sinto sempre muito alegre de poder compartilhar as boas novas e que você tenha hoje um coração também alegre de recebê-la. Né? É preciso ter alegria para transmitir e alegria para receber, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que é isso? Não tem como não perceber a alegria do pastor, porque a gente fica feliz só de ver ele feliz também, Aleluia. Né? Eu espero hoje boas histórias, viu, pastor? Porque não tem um programa que o senhor não conta uma boa. Hoje eu tenho certeza que tem história boa pra gente ouvir. Querido pastor Marco Aurélio, nosso pastor da Igreja Videira em Aparecida de Goiânia. Bem-vindo, pastor. Graça e paz, pastor Guilherme Rigonato. Graça e paz, pastor Aloísio. Que alegria poder estar aqui, participando dessa mesa, juntamente aqui com o pastor Aloísio. Graça e paz, pastor André e o nosso querido irmão Rodrigo, que está participando aqui conosco. Sempre uma alegria, uma honra participar aqui com os irmãos. Aleluia. Pastor André Francisco, nosso pastor da Igreja Videira, Praça da Bíblia. Como é que o senhor está, pastor André? Olá, Guilherme. Olá, pastor Aloísio, pastor Marco Aurélio, Rodrigo, ouvintes da Vinha FM. Que alegria, mais um podcast. Eu sou tão abençoado. Aleluia. Todas as vezes que eu sou escalado para estar aqui, é um grande prazer, viu, Guilherme? Obrigado. Glória a Deus. Nós vamos nos divertir e conhecer mais do Senhor. O Rodrigo, ele é líder de célula aqui na Igreja Videira do Bueno. Ele está atualmente liderando 2 células. É frutífero, é um homem de Deus. E pediu, eu vou dizer para o pastor Luiz, ele me cercou no culto e disse, se tiver uma vaguinha, por favor, lembra do meu nome. Está aqui. Pela graça de Deus participando conosco, uma alegria recebê-lo. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, pastor Guilherme, é uma honra andar com o senhor. Boa tarde, Aleluia. pastor Marco Aurélio, pastor André Francisco, pastor Amém. Aloísio. É uma honra estar aqui realmente com esses grandes homens de Deus, né? Privilégio, de fato, estar nessa mesa e me alimentar mais do Evangelho da Graça, que é realmente o que eu desfruto todos os dias e o que mudou a minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Depois você pode até contar uma parte do seu testemunho ouvindo a palavra da graça, né, Amém. Rodrigo? Mas então vamos iniciando aqui, porque eu tenho 2 participações, uma do Edson, outra do Raimundo, e cada um deles pergunta sobre uma área. Então o Edson diz assim, olha... Eu sou líder de célula há 2 anos na videira, pastor, e pela graça de Deus eu multipliquei minha célula. Nós temos experimentado um grande mover no nosso meio, mas depois da multiplicação eu percebi que tem irmãos resistentes e não querem participar da célula do novo líder, que também está à frente da multiplicação. O que eu posso fazer para incentivá-los a honrar o novo líder e se conectar com ele, pastor? Olha, faz parte da vida, é normal ter uma preferência pessoal. Então, há pessoas com quem você se identifica, você gosta do jeito dele, do temperamento, e aí você quer ficar só perto dessa pessoa. Então, isso é extremamente compreensível. Nós toleramos isso quando as pessoas são novas na fé. Por quê? Porque ainda é novo na fé. Então, é assim mesmo, é como uma criança espiritual. Ela tem aquela preferência ali de amizade, a pessoa com quem ela vai, com quem ela não vai. Então, você que já é mais velho, líder, tem que ter paciência com esse novo convertido. Agora, à medida em que as pessoas crescem na fé, aí elas não devem mais
participar da célula por causa de alguma preferência pessoal. Aí elas têm que entender que elas estão indo para contribuir. Eu estou indo para oferecer algo da parte de Deus, compartilhar uma riqueza espiritual. E eu vou relacionar com irmãos de todos os tipos, de todos os estilos, diversos temperamentos. Mas eu estou indo lá para compartilhar de Cristo, para abençoar a vida deles. Então, até a pessoa chegar a esse entendimento, às vezes o processo de crescimento pode demorar um pouco, mas não pode também demorar demais. Sim. Né? Porque senão fica sem sentido. Então, tenha paciência com aquele que é novo. Agora, aquele que é mais velho, que tem essa postura, né? Não me identifiquei com líder, vou procurar uma outra célula. Então, também não fique forçando o relacionamento, forçando o namoro, né? As coisas precisam ser feitas de maneira espontânea. Tenta ensinar, tenta explicar. Se a pessoa não quer aprender, fazer o quê? Você sabe, tem pessoas que são crianças na fé, outras são anões. São coisas diferentes, né? É mesmo, pastor? Sim, claro. A criança na fé, ela é pequena porque é época. O anão, ele é pequeno porque não cresceu. Mas idade ele tem. Então, tem muito crente que tem idade, mas não cresceu. Esses normalmente são os que mais dão trabalho. Misericórdia. Pastor Guilherme, tem uma parte final aqui da pergunta do nosso querido irmão, que ele diz o seguinte: o que posso fazer, pastor, para incentivá-los a honrar e conectar com o novo líder? Pastor, honrar é difícil, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre honra. Eu acho que no caso aqui não é questão de honrar, né? É coisa mesmo de criança. Ele estava numa célula, a célula muito bacana, o líder, um temperamento às vezes extrovertido. Louvor bonito. Louvor. E aí multiplicou, e aí o novo líder é totalmente diferente. Fala problema. E às vezes o temperamento dele não é assim tão expansivo, ele é mais tímido. E aí você fala, meu Deus, olha, eu estava tão bem, agora olha a célula que eu fui cair. Né? Então, é preciso, essas multiplicações têm que ser feitas com sabedoria, com cuidado e ter paciência. Porque um ou outro vai voltar. É verdade. Não vai querer ficar. Então, eu não sei se existe algum método de você levar alguém a gostar de outro. Né? Se tem, eu não sei usar. Então, eu tenho muita paciência. Eu vou exortar, vou dizer de todas as vantagens, de como nós precisamos dele naquela célula, de como ele pode ser útil, é abençoador ali. Mas mesmo assim ele disser, não, quero ficar com o líder tal. Eu vou dizer, então, vá, querido. Vá em paz, fique em paz. Pastor, a nobreza está em deixar ir também, né? Sim, é entender que a obra de Deus não pode ser feita com cabresto, não é? Mas tem que ser feita espontaneamente. Deus não aceita nada que não seja espontâneo. Deus ama a quem serve com alegria, a quem dá com alegria e a quem vai numa multiplicação de célula com alegria. Com alegria. Né? Se ele não está com alegria, não vai ser bênção para ninguém. Sim. Fica uma coisa muito mecânica, né, pastor? Eu acho que fica a dica também, pastor, o líder conquistar os irmãos. O Rodrigo está aqui, é líder de célula. Quando você chega na célula, o pessoal fica, e esse rapaz aí, será que eles escolheram certo? Normalmente as pessoas não rejeitam logo de cara. Elas dão um crédito. Então elas vão a algumas reuniões, às vezes 2, 3 meses, e depois elas definitivamente não querem estar ali. Isso não acontece com todo mundo, e graças a Deus não é algo assim tão frequente, mas acontece ocasionalmente. Então, numa igreja em célula, isso vai acontecer, é normal que aconteça. Eu não vou deixar de citar, pastor, o senhor respondia muitas perguntas no culto. É verdade. E teve uma vez que um líder de célula mandou exata pergunta para o pastor Aloysio. Uma irmã saiu da minha célula e disse que simplesmente preferia outra célula. Como eu devo falar para ela que ela precisa ficar na minha célula? Aí o pastor Aloysio respondeu no púlpito assim, claro, você é tão maravilhoso que ela tem que ficar na sua célula, não é mesmo? Nossa, mas aquele dia doeu profundo do meu coração. Pensei, Jesus poderoso. E aí o pastor falou com honestidade.
você tem que ser franco, você não é tão bom assim. Os irmãos eles estão lá. Ninguém é a última cocada do tabuleiro. Então, se alguém falou que não gosta de mim, eu não deveria ficar chocado. Como eu sempre digo, nem eu mesmo gosto de mim às vezes. Aí eu vou querer que todos gostem de mim? Não, tem gente que não vai com o seu jeito, não gosta do seu jeito. Tem gente que não gosta do timbre da sua voz. Então ele não vai ficar com você. Fique em paz. Né? Fique em paz. Tá tudo certo, né? Tá tudo Eu certo. acho que está tudo certo. Eu tenho uma regra que eu sigo, particular. Então, das pessoas que me conhecem, 25% não gostam de mim. Isso é fato da vida. Outros 25% não gostam, mas podem vir a gostar. Né? Se eu conquistar, se tiver oportunidade. Outros 25% gostam de mim. Mas também, qualquer coisinha, ele pode desgostar. Então, você tem esses 3 grupos aí meio instável. E tem 25% que gosta de você, gratuitamente. Verdade. Né? E vai ficar com você, vai andar com você. Então, é uma proporção boa para você lidar. Né? Muitos, infelizmente, querem agradar a todos. E querem ser amados por todos. E admirados por todos. Isso, no final das contas, é um problema do ego. É um problema da pessoa se achar tão maravilhosa. Eu sou tão extraordinário. Como que alguém pode não querer ficar na minha célula? E fica ofendido. Né? O fulano fala que quer voltar para a célula anterior, ele se ofende profundamente, corta relacionamento com a pessoa, como se todo mundo fosse obrigado a amá-lo perdidamente. Né? Então, eu tenho a seguinte postura. Quando alguém chega em mim e fala, ó, pastor, meu tempo aqui na videira acabou, eu estou indo embora. Eu sempre digo, falo, ó, filho, fico triste, eu queria que você ficasse aqui, eu queria que todo mundo gostasse de mim. Mas, aleluia. Mas pelo menos saiba de uma coisa, a porta está aberta. Qualquer coisa, você volta. Entende? Então, isso é bom. Porque pode ser que ela está no grupo dos que não gostam, mas pode vir a gostar. Pode vir a gostar. Mantém a porta fechada. Mas tem gente que corta relacionamento. Tem pastor que, quando encontra um ex-membro em algum lugar, vira cara. Né? Não faz de conta que não conhece. Eu sou o contrário. Os membros que saem e eles se encontram comigo, eles é que ficam fugindo de mim. Porque eu vou atrás para cumprimentar. É o bom pastor, Eu vou né? atrás e falo, como é que você está? Você está bem? Que igreja que você está? Você Como está que você frequentando? está? Puxa a conversa. Eu sou o contrário. Eu acho que é assim que tem que ser. Pastor, Aleluia. agora tem um detalhe assim que o líder ele pode fazer, que pode de certa maneira converter isso em mudança, né? Porque às vezes a pessoa ela tem uma rejeição por algum preconceito ou por falta de familiaridade, né? De vivência com a pessoa. Eu acho que uma célula que investe principalmente pós-multiplicação em comunhão, ela vai colher os frutos dessa comunhão, né? Porque a comunhão parece que ela traz mais vida para os relacionamentos. Né? Ah, sim, comunhão é uma coisa importante, mas não se iluda, tem gente que é chata. Tem. Não se iluda, não pense que porque é líder, ele é essa maravilha. Não, tem líder chato pra caramba. Tem mesmo. O que torna alguém chato? Vamos ouvir a opinião aqui de todos. Meu Deus do O que céu. torna alguém chato? Primeira coisa que é chatíssimo, gente prolixa. Eu, às vezes, sou chato. Eu reconheço isso. Um domingo passado agora, né, que fizemos uma homenagem, eu atrapalhei o culto inteiro, baguncei todo o cronograma. Por quê? Porque falo demais. Falo demais. Então, ser prolixo. Quem é prolixo? Prolixo é aquela pessoa que depois de te contar tudo, tintim por tintim, entra em detalhes. Então, esse é o cara chato. E aí você tem uma pessoa dessa lá na frente, aí tem gente que descabela, ele não aguenta. Ele fala, não é possível, porque o líder é chato, tadinho, mas não quer dizer que ele não é de Deus, que o Espírito move nele. Ele é chato, vai ter que... Ele quer ser pastor, ele quer pregar 3 horas na célula. Exatamente, chato pra caramba, né? Né? Quem mais que é chato? Também, assim,
quando o senhor é prolixo, é bom no culto, né? Que a gente fica, não, pode Não, continuar, você é pastor, generoso, você é A generoso. gente acaba uma hora da Concordo, tarde. viu, Rodrigo? Você é dos 25%. Rodrigão, é isso aí. Ele é dos 25% que gosta de mim. Eu tô no time do Rodrigo, viu, Marcelo? Mas, Nós estamos, André. estamos, Mas na né? sua opinião, quem é chato? Um líder chato? Ah, um líder chato? Meu Deus, eu vou complicar aqui, Não, pastor. tem uma coisa boa de líder chato, ele fica esperando do outro aquilo que ele acha que é bom. Então, por exemplo, o líder fala assim, não, pra mim é de bom tom você se oferecer pra dar o lanche. E aí a pessoa não pensa assim, ela pensa, não, se alguém me pedir, eu trago. E aí ele fica, olha, irmão, vocês deveriam oferecer pra dar o lanche, não tem que esperar alguém te pedir. Você pensa, não, mas cara, toda vez... Em outras palavras, né? Chato é aquele que, em vez de falar claramente com você, manda recado. Né? Exatamente. É, porque aqui na nossa cela as pessoas não se dispõem a trazer o lanche. Ai, meu né? E aí, que coisa Fica mais dando chata. voltas, né, Coisa pastor? mais chata. É o sincerão, né, pastor? Chega e já fala logo. Você traz essa reunião, você traz nas próximas. Né? E a pessoa chegou com o lanche. Aconteceu algo engraçado demais essa semana, que uma anfitriã estava me contando, é líder de célula de adolescente, né? De 15, 16 anos, por acaso você é o pastor da rede. Oh, Jesus. E ela me contando, Me ajuda, ela Senhor. me contando que aí chegou um adolescente com 2 saquinhos de Doritos. Que é muito gostoso, por Não tenho nada sinal. contra. Mas aí a anfitriã falou, esse aqui o que que é? Não, porque hoje o lanche sou eu. Agora, adolescente vai colocar o Dorito numa bandejinha e vai sair, cada um pega uma. Um adolescente normal faz o quê? Ele taca a mão. O que saiu. Quer dizer, quantos Doritos vai dar para cada um? Né? Aí ela falou, ela não falou nada, ela falou, não agradeceu e ela mesma saiu e providenciou outra coisa para complementar. Por quê? Porque não ia dar. Não é verdade? Então, é importante o líder ter essa sensibilidade, essa alegria, né? Mas é muito chato também o irmão que não sabe, não tem bom senso, né? Não tem bons, tem Pastor, muitos. Aproveitando, porque momentos assim, principalmente em finais de ano, né? Final de ano, a gente tem os amigos secretos, né? Nossa. E o chato, eu acho que é aquele que sempre dá o pior presente. Né? Antigamente era o CD, né, pastor? Eu comprava um CD e dava Gravata, presente. um lenço. Pô, mas, gente, a gente não colocou, era R$100 o mínimo. O cara deu um CD. Aí você vê a pessoa Você te pegou uma época descrevendo boa, no pastor amigo Guilherme. secreto, Você com pegou um uma época presentinho boa, assim, você vê. já olha pra baixo e fala, eu vou sair daqui, vou passar no shopping, vou comprar um presente pra mim, porque não quero terminar o dia chateado. Mas o líder chato é também o líder que fica exigindo gratidão o tempo inteiro. Eu estou sempre aqui com os irmãos, eu não falto uma reunião. Exigindo honra, Eu né, estava, pastor? E na última eu fiquei sozinho. Vocês preferiram assistir o jogo do Flamengo. Eita. Né? Entendeu? Quer dizer, para que ficar com esse negócio, né? Eu faço tudo por vocês não fazem o mesmo por mim. Ixi, é então, difícil. tem isso, né? Um outro líder chatíssimo, né? O líder vítima. Todos me deixaram. Até você vai me deixar também. Quero saber quantos mais me deixarão. Quem aguenta um cara desse? Tudo É bem, eu já insuportável. esperava. É insuportável, né? Então tem muita chatice. Se você for parar para pensar, tem muito líder que não ajuda. Ele Verdade, não ajuda a gente. Tem. E aí, O líder chato é aquele que não tem agenda também, pastor. Tudo é de última hora. Irmão, eu lembrei que agora você pode fazer isso pra mim. Mas toda semana. é chato também. Então, há muitas coisas que as pessoas percebem como a chatice. E a chatice não quer dizer pecado, nada disso. É aquele tipo de comportamento que para nós é desagradável. Então, aquele que é mais novo na fé, ele não tolera. Ele fala, eu vou procurar outro rumo, não vou aguentar ficar aqui Pastor, o resto da vida. Aquele líder também que sempre tá toda hora corrigindo, né? Não é tolerante Eu com já ia nenhum falar erro, né? Esse é chato demais, né? Meu Deus do céu, aquele cara legalista, toda vez tem uma exortação enorme para Na fazer. frente de todos, pastor. E tá sempre lembrando Não tem um bom as pessoas. senso de... É chato, é chato. Quando esse cara chega a se tornar pastor, a vida vira um inferno. Misericórdia. Eu tenho dó. E tem muito pastor assim, verdade. infelizmente. Eu me esforço muito para não ser chato. A chatice que eu tenho, sou consciente dela, é a minha prolixidade. Mas nas outras eu me esforço bem. Também. Pastor, por um outro lado,
o líder também tendo essa consciência, né? De que ele não tem aquela obrigação de agradar a todos, isso traz leveza, né, para a liderança. Eu creio que até uma frase do Senhor, quando o Senhor já mencionou uma vez, quando você tenta agradar todos, isso significa que você está num desgaste espiritual tremendo, né, pastor? Ah, não, ninguém consegue agradar a todos, né? Nem Deus agrada a todos. Então, se nem o próprio Jesus consegue agradar a todos, imagine você. Então, esquece esse negócio, né? Tenta ser o mais agradável, educado, polido, possível, amoroso. Faça o seu melhor. Mas mesmo fazendo o seu melhor, vai ter gente que não vai gostar de você e não vai querer ficar perto de você. Fique em paz com relação a isso. Eu sempre gosto de dizer isso. Quando eu vou conversar com alguém ou pregar para alguém e a pessoa não aceita, eu sempre digo, não fui enviado para você. Deus vai mandar a pessoa certa para te abençoar. Quanto a mim, eu quero ir para aqueles que Deus me enviou. Amém. Quais são aqueles que Deus me enviou? São aqueles que querem me ouvir e querem me receber, né? Que me aceitam. Pastor, também tem assim a preocupação como líder também, às vezes também essa questão de querer agradar todo mundo, às vezes a gente vê algumas coisas de errado e às vezes fala, se eu for falar com essa irmã, vai achar ruim, vai ficar chateado, vai fazer bico, né? Mas depois daquela palavra do Senhor, diferente de ser bom e ser bonzinho, tipo assim, ser posicionado nas coisas que devem ser, né? Que deve ser dita realmente, a pessoa caminha com a gente. Eu creio que assim, a gente deve falar, né? Aconselhar da parte do Senhor. Sim, exatamente que deve falar. Mas lembra, elogio em público. Você vai elogiar alguém, põe no trombone. Pastor Guilherme Rigonato, pessoa extraordinária, bondosa, generosa, entendeu? Agora, você vai exortar no particular, sozinho. Ô Guilherme, maneira a barra aí, nessa questão, tá sendo legal. Entendeu? Particular. Qual que é o problema? O inverso. Qual que é o problema? É o pessoal fazer exatamente o Eles fazem o oposto. Eles acreditam que elogiar em público é uma coisa de bajulação, vai dar um problema pro ego do outro. Então eles não elogiam, porque elogio é perigoso. Ah, por favor, se o outro não souber lidar, o problema é dele, mas o meu trabalho é abençoar. Então eu elogio sempre, né? E aí o que eles fazem? Eles fazem uma crítica geral. Então é muito comum. O pastor está com um problema com um membro, mas ele prepara uma pregação domingo e bate em todo mundo. Meu pai. Todo mundo leva o porrete, mas quem estava precisando mesmo era só um. Se tivesse procurado aquele um, Tinha liberado talvez, todo mundo. talvez tinha resolvido o problema e não precisaria bater na congregação inteira. E o que é pior, a congregação sabe que não é para ela. O pastor tá chateado. Pastor tá chateado, não é comigo. E aí começa a fofoca. Quem será? Já cutuca do lado. Quem que é? Entendeu? Olha tanto de coisa ruim que acontece, não é verdade? Então, querido, você está certinho. Você não tem que ser bonzinho. Mas lembra disso. Elogio em público, crítica particular. Amém, pastor. Glória a Deus. Não, o Rodrigão tem umas histórias assim, você já falou, né, Rodrigo? Tem até o irmão do Rodrigo é discipulado por ele mesmo, né? Falou, rapaz, você É mesmo? irmão mais novo do Rodrigo. É mesmo? E aí Uau. o Rodrigo falou pra ele, você tem que virar homem, rapaz. Você falou pro seu irmão isso. Mas fala aí. Com amor e com carinho, né, Rodrigão? Porque homem a gente... Com amor, mas com firmeza. Isso. Homem, ainda mais quando é irmão, a gente tem que falar mesmo rasgado, né? Mas você falou só para ele. Só pra ele. Aleluia. Mas agora todo mundo tá sabendo. Era só pra ele. Era né, só Rodrigo? pra ele. O pastor Luiz acabou de ensinar, olha eu atrapalhando tudo aqui. Mas é o irmão de um Ajuda aí. primo de Como é um que é o nome do seu irmão? Ricardo. Ricardo, não fica triste não, Ricardo, a gente tá falando de você aqui, mas olha, com amor e carinho. E olha, ser exortado a se tornar um homem, isso não tem nada a ver com o aspecto do seu gênero sexual, né? Não, ser homem significa cresça, né? Seja maduro, seja adulto, um Responsável. homem né? maduro. E é uma exortação boa, porque você sabe, na Bíblia tem a exortação, tanto no Velho quanto no Novo, né, para agir como homem. Portai-vos varonilmente, como homens. Mas não tem nenhum versículo que manda a mulher ser mulher. Já parou para pensar nisso? É. Não tem nenhum versículo que fala mulheres, virem mulheres. Não tem, mas tem homem, vire homem. Por que disso? Mulher não precisa dessa exortação. Oh, Deus. Mulher vira mulher.
e vira cedo. Entende? Mulher, no final da adolescência, se ela tiver um filho, ela vai ser uma excelente mãe. Uau. Mas um garoto, no final da adolescência, tiver um filho, Meu Deus. eu tenho dó de todo mundo que participa dessa aventura, Toda não é? a família. Entendeu? Então, todo homem tem que desistir de ser criança. E você exortou o seu irmão amorosamente. E quem melhor para exortar a gente do que um irmão mais velho? É verdade, Né? pastor. Isso só mostra o quanto você é homem de Deus. Fico feliz. Glória a Deus. Ricardo deve estar feliz também. Amém. Com certeza. Agora mais ainda, né? Oh, Jesus. O Raimundo é lá do setor Vila Nova. Graça e paz, pastor Aloysio. Pastor Aloysio, estudar a Bíblia é o melhor caminho para conhecer a Deus? E qual a frequência que nós devemos nos dedicar ao estudo bíblico para nos aprofundar nesse relacionamento com Deus? Tem outra maneira, né, pastor? Tudo bem, não tem não, assim, aquilo que é ensinado nesses 2000 anos continua sendo verdadeiro hoje. Você só deve ter cuidado com os extremos. Então, por exemplo, se você quer ser íntimo de Deus, se você quer ser um homem de Deus melhor, você tem que fazer um instituto bíblico? Não tem. Porque senão cria dentro da igreja uma ideia muito estranha, né? Quer dizer, se você é um engenheiro, um arquiteto, um advogado, você nunca vai ser homem de Deus. Entende? Porque você não fez seminário. Mas quem faz seminário, não, esse é um homem de Deus. Então, isso é uma bobagem sem tamanho. Né? Não existe isso. Para você ser é o extremo, né? Para você aprender a ter intimidade com Deus, passa sim pelo conhecimento da palavra de Deus. Agora, quando nós falamos da palavra de Deus, o Raimundo, lembra disso. Você começa entendendo o Evangelho. Cristo é a exata expressão de Deus. Você conhece a Deus conhecendo a Cristo. Se você vê Cristo, você está vendo Deus. Então, todo o caráter que ele demonstra no Evangelho, toda a sua obra, é para mostrar quem é Deus. Amém. Entendeu? Uma vez que você lê o Evangelho e você entende quem é o Senhor, aí você pode ler toda a Bíblia, mas agora para ver Cristo. Então, compreender isso é extremamente importante. Mas olha, você não deve ler a Bíblia também só como quem estuda. As pessoas às vezes têm essa ideia. Estudar é importante, mas mais importante do que estudar é você ler com o coração. Você pegar a Bíblia e ler dizendo: Espírito, fala comigo. E o Espírito Santo vai falar com você. Amém. Isso é um fato mesmo. Faça o teste, né? E quando você lê com o coração aberto, você vai receber entendimento. Coisas vão ser esclarecidas no seu coração. Então leia. Leia a Bíblia, mas leia com o coração. Segundo, ore. É preciso orar. E orar a respeito de tudo. E orar continuamente. Eu oro o tempo inteiro. Paulo diz: orai sem cessar. Mas são orações longas? Não. Orações curtas. Você entrou no seu carro: Senhor, obrigado por esse carro, me livra do mal, me leva em paz ao meu destino. Amém. Aleluia, uma oração. Né? Desceu do carro: obrigado, Senhor, que eu cheguei, me abençoa agora que eu vou trabalhar ali, que seja um dia abençoado. Aleluia. Você está o tempo inteiro conectado. Isso vai te levar a crescer, não tenha dúvida. Mas também, para ter crescimento, você precisa de relacionamento horizontal. Sim. Então, muitos séculos atrás, as pessoas, elas presumiram que para servir a Deus, elas tinham que se fechar em mosteiros, e perder todo tipo de contato com as coisas do mundo. Mas isso foi um erro, é um equívoco. Você não vai crescer se isolando. Você cresce se relacionando. Amém. Então, quando eu vou me relacionar com dois tipos de pessoas. Então, eu gosto sempre de usar essa ilustração, né? Todos nós somos como Paulo. Nós precisamos de um Timóteo e precisamos de um Barnabé. O que significa isso? Todos nós precisamos de alguém que nós ensinamos, né? Que nós discipulamos. Isso nos leva a crescer. Quando você é pai, tem que ensinar algo para o seu filho, você é o primeiro a crescer. Mas precisamos também de ter alguém acima de nós, que é o nosso discipulador,
que é o mentor, que é o Paulo, né? Então, ele é alguém que está acima, ele é alguém que nos ensina. Então, isso também nos leva a crescer. Mas precisamos também de um Barnabé, que é alguém que é o nosso companheiro. Ele não é nem meu discípulo, nem eu sou discípulo dele. Nós somos, como dizer, colegas, estamos caminhando juntos. Essa vida em comum, sem um ter autoridade sobre o outro, também é muito rica, te leva a crescer. Então, quando você se relaciona na vida da célula, na vida da igreja, você vai crescer. Então, é óbvio, desde que você valorize esses relacionamentos. Amém. Então, eu valorizo a palavra que um pastor diz para mim, que um discipulador fala para mim, né? E eu também quero ter a oportunidade de consolidar alguém, de ensinar alguém. Tudo isso te leva a avançar em Deus. Então, ler a palavra, orar e ter comunhão com os irmãos é um tripé. É um tripé. Por isso que a palavra de Deus diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, vamos ler a palavra, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Amém. Muito bem, nós já falamos da doutrina, que é a palavra, falamos da oração, falamos da comunhão. Mas tem uma quarta coisa para você crescer. Venha aos cultos. Amém. Isso é poderoso. Venha aos cultos. Venha comer o pão e beber o As cálice. pessoas estão desistindo disso, né, pastor? Por causa da internet. Mas isso é Atos 2:41. Leia na sua Bíblia. Lá está escrito os 4 fundamentos para você crescer espiritualmente. Então, ir ao culto é importante. E não é ir para falar, é para ouvir. É sentar e ouvir. É cantar, é adorar, é buscar o Senhor. É a única reunião que você vai onde o foco é exclusivamente espiritual. Então, ir ao culto é sim algo muito importante. Muitos não valorizam, infelizmente, muitos pais não valorizam e os filhos crescem desvalorizando, mas essa é uma das razões pela qual muitos deixam de avançar, porque não estão participando do culto da vida da igreja. Ninguém vai embora para casa do jeito que chega em um culto abençoado. Não Amém. mesmo. Isso traz consequências terríveis, né, pastor? Você, como pai, não valorizar o culto, não levar os seus filhos para o culto, e os filhos estão crescendo nesse ambiente, e a consequência disso lá na frente é justamente uma geração crescer e não conhecer o Senhor, né, pastor? Pois é. Não querer mais participar da vida da igreja. É, simplesmente igreja não faz parte da história dela. Mas sabe o que é o pior? É que quando a criança, no domingo de manhã, ela deveria acordar de manhã para vir ao culto, mas o pai e a mãe diz não, ela estudou a semana inteira, tadinho, vamos deixar dormir. O que ela está dizendo na verdade? Ela está dizendo o seguinte, olha, esse menino está estudando para ele crescer, se tornar alguém e ganhar dinheiro. Isso é importante. Culto não. Você não encontra um pai, uma mãe na segunda-feira com essa ideia. Meu menino estudou demais semana passada, vamos deixar ele matar a aula hoje. Você não encontra pai e mãe que faz isso. Ninguém fala isso. Mas no domingo pode. No domingo pode. Então você passou para o seu filho um valor. Um valor. Ele vai crescer com essa balança bem clara. As coisas da igreja são irrelevantes, são menos importantes e não vão afetar a minha vida. Agora, a escola vai me levar a ter uma profissão e eu vou ganhar dinheiro e vou ser alguém. Então, eu não sou contra a escola, Deus me livre. Não estou dizendo que seu filho não deve estudar, estou apenas dizendo não faça uma coisa omitindo a outra. Né? Permita que o seu filho seja um homem equilibrado. Ele tem corpo, ele tem alma, ele tem espírito. Então, ele deve praticar esporte? Sim. Ele deve se exercitar? Sim, ele tem um corpo. Ele deve estudar? Sim, ele tem uma alma, um intelecto, ele tem que crescer. Mas ele não é só isso. Ele também é espírito. Então, ele precisa relacionar-se com Deus. Então, um homem pleno, ele é abençoado e é edificado nessas 3 dimensões. Amém. Aleluia. Poderoso. O que é isso? Pastor, a gente está falando sobre meditação da palavra. Eu me lembro de uma vez, uma capacitação de pastores lá na chácara, o senhor meditando sozinho, falando uma frase. E eu, por acaso, ouvi o senhor falando assim, 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. E aí o senhor meditava num versículo. É uma maneira também de crescer no Senhor, né, pastor? É ficar ruminando
versículos, passagens? Esse é algo que eu tento ensinar há muitos anos, mas é algo difícil das pessoas aprenderem, que é a importância de você confessar a palavra. As pessoas só querem confessar a palavra se for para ser assim uma promessa. E ela vai confessar, né, como Harry Potter. Na hora que eu falar essa frase em latim, O poder vai sair. o milagre vai acontecer, a mágica vai acontecer. E é muito ruim, porque ela está perdendo o poder da palavra. E o principal poder da palavra é para nos transformar, é para nos nutrir. A palavra de Deus repete em vários lugares, né? Que ela é o pão do céu. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, de maneira bem simples, né? Você está lendo a Bíblia. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Você não precisa de confessar o versículo inteiro. Você pode ficar só nisso. Eu sou uma árvore, eu fui plantada, não sou uma árvore que cresceu sozinha, eu fui plantado, eu estou junto de ribeiros de água, aleluia. Eu não vivo no deserto, eu não vivo na aridez, eu estou junto do rio da vida. Você pode ficar com essa frase o dia inteiro. Você pode pensar assim, mas é só uma frase. Mas depois diz, né? Cuja folhagem não murcha, que dá fruto no seu devido tempo. Aí tem uma promessa no final. Aleluia. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia. Entendeu? Mas o pessoal só gosta da última frase. Mas o versículo é grande. Entendeu? E tudo é alimento. Estou te dando apenas um exemplo. Isso pode ser aplicado em toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus pode ser usada como oração, mas principalmente Novo Testamento. Lembra Amém. disso? Nova aliança. Amém. Eu digo isso, pastor, porque o senhor fala de um versículo que a espada se apegou na mão, acho que era num valente Davi, né, pastor? Isso. Que aí a espada e o braço dele se tornaram uma coisa só. E agora está em alto o documentário do Ayrton Senna. E tem uma fala do Ayrton, numa reportagem famosa, que ele diz o seguinte: eu estou começando a ficar assustado porque tem horas que o carro parece fazer parte do meu corpo e eu pareço fazer parte do carro. E eu confundo às vezes se eu sou o carro ou não. Mostrando realmente que essa intimidade com a palavra de Deus pode te tornar realmente grudado a ela, né, pastor? Sim, ao ponto de que você emite a sua opinião sem nem precisar de ficar se lembrando de referências bíblicas. A sua opinião se harmoniza com a palavra, porque você já leu, você está familiarizado, você já leu tanto, já repetiu tanto, e aí você simplesmente emite o seu parecer, simplesmente repetindo com outras palavras, e às vezes você nem sabe mais onde está aquilo, mas está dentro de você. Amém. Porque se misturou com você. Aleluia. Então, essa é a beleza de você se alimentar cotidianamente. Sempre pense na palavra como sendo alimento, não necessariamente curso. Nossa tendência aqui na nossa igreja, por causa do dom que Deus me deu, é de tudo ser um tipo de um curso. Tudo, eu faço um texto, tudo tem um esboço, tudo é muito bem escrito para poder ficar registrado. Aí cria-se às vezes uma ideia muito assim de escola, mas não é alimento. Amém. Conta-se que certa vez, num programa de rádio, tinha um locutor que era contra as coisas de Deus, né? E ele, lá no locutor, ele dizendo, olha, você pregador, por que pregação é uma coisa inútil? Né? Quem é que se lembra de pregação? Né? E aí ele, lá no programa, ele começa a fazer uma enquete com os ouvintes, você foi à igreja domingo, você lembra o que o pastor pregou? E aí as pessoas não se lembravam do que o pastor tinha pregado. E ele disse, está vendo? Tudo isso é a prova de que é inútil. Ninguém lembra. Mas aí uma pessoa ligou, uma irmã ligou, era ao vivo e falou, olha, eu quero dizer para você que eu também não me lembro o que o pastor pregou domingo. Mas eu também não me lembro o que foi que eu almocei domingo. Mas eu te digo que o almoço de domingo, ele fez efeito na minha vida. Aleluia. E mesmo sem eu estar me lembrando exatamente o que eu ouvi, é um alimento espiritual que também tem efeito na minha vida. Uau. E ela disse, eu me lembro de quase nada. Foram muitos domingos que eu fui, mas esses domingos permitiram eu ser o que eu sou hoje. Nutrido. Então, teve muitos almoços e jantas, que eu não me lembro mais, mas me permitiram ter a saúde que eu tenho hoje. Amém. Então, quando você encara a palavra como alimento, você para com essa acusação de ter que lembrar. Não se preocupe, o Espírito Santo te lembra. Amém.
Não tenha dúvida. O Espírito Santo foi enviado, inclusive, para isso, para te lembrar a verdade. Então, não se preocupado em memorizar. É bom memorizar, viu? Mas não fique tão preocupado com isso. Preocupe em ser nutrido, em ser tocado, em ler a palavra com o coração. Pastor, e é isso que nos leva a ter a renovação da mente? Que Paulo fala em Romanos 12? Sim, porque a mente de Cristo já é residente em nós. Nós já temos a mente de Cristo. Então, quando a mente de Cristo controla a nossa própria mente, ou seja, o conhecimento dele torna o nosso conhecimento, a opinião dele torna-se a nossa própria opinião, nossa mente é renovada. Uau, amém. Aleluia. Pastor, me lembrei também de uma ocasião, assim, logo no segundo culto que eu participei da videira, né? Meu testemunho é um pouco, eu tive um encontro com Deus no meu quarto, né? O Senhor falou comigo, logo uma semana depois, uma pessoa me chamou para uma célula, eu já tinha um desejo de vir para a videira, né? Uma pessoa que eu nem gostava do meu trabalho me chamou. É mesmo? Acabou, virou meu líder e... Você nem gostava? Nem gostava. Olha aí, você devia ter me falado no começo do nosso programa. Né? Usar como ilustração. Sim, e logo no segundo culto que eu vi foi um culto de Natal, né? E eu nunca tive a revelação, sabia que Jesus salvava, mas ao mesmo tempo Deus castigava, tinha essa mentalidade, né? Ah, papai do céu castiga, você errar, você tá fazendo tudo errado, você vai pro inferno, né? Eu nunca entendi essa parte da salvação e a parte da condenação, né? Eu até tinha fome, queria entender, mas os lugares que eu ia, quando eu ia na missa, eu não entendia nada, dava um sono. Aí quando eu ia em outra igreja evangélica, era uma gritaria, né? Eu ficava, meu Deus, como é que eu vou entender? Aí eu lembro que no culto o senhor falou sobre a questão do sacrifício dos judeus, que eles tinham que levar o cordeiro perfeito, eles expeliam o sangue, né? Aspergir o sangue sobre eles e o pecado era temporariamente perdoado, né? E o senhor, eu nunca esqueço a frase que o senhor falou, que quando você chegar lá naquele dia, você fala para Deus, eu trouxe o cordeiro, eu trouxe o sangue, né? Porque Jesus... Sim, porque quem é que tinha que ser perfeito? O cordeiro ou o ofertante? O cordeiro. O cordeiro. O sacerdote olhava para o cordeiro. Se o cordeiro fosse perfeito, o ofertante era aceito. Então, hoje, o nosso cordeiro é Cristo. Você está certíssimo. Quando você chegar diante de Deus naquele dia, você leva Cristo. Isso me trouxe uma paz tão grande, porque a gente pensava, Deus está chateado comigo, olha eu errando o tempo todo. O tempo todo, né? O tempo todo. Sabe? Tipo, eu só conhecia a pregação legalista e ficava preocupado. Mas quando eu entendi o Deus de amor que Ele é, tanto que Ele me ama, tanto que Ele já fez tudo por mim, já a gente descansa. E por esse descanso a gente produz as boas obras, né? A gente realmente flui, né? Não precisa, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Não. É porque eu sou amado. Se eu lidero 2 células, é com favor do Senhor. Aleluia. Né? Não é para merecer alguma coisa, mas porque eu recebi muito. Que bênção. Que bênção ouvir isso. Que é isso? Um programa desse, hein, Rodrigão? A graça está sobre a sua vida e sobre nós. Só desfrutando dela. Vamos fazer um rápido intervalo. É o programa Escola da Graça Cash. Para você que não sabe, você pode perguntar para o pastor Aloysio. Para tanto, você envia no direct dele do Instagram, siga o pastor, @LuizaSilva, e também entra no portal escoladagraça.com. Entra lá, faz um cadastro e tem acesso a todo o conteúdo. O intervalo é rápido e na volta eu vou ler tanto a participação da Margarete como uma notícia. O versículo mais pesquisado do ano de 2024. Atenção, hein? Qual será o versículo mais pesquisado do ano? Inclusive é de um portal que tem mais de 800 milhões de usuários. Não sai daí, a gente já volta. Ninguém matou o Senhor.
O Senhor não foi morto por ninguém. Os soldados que vieram prendê-los não tinham condição de prendê-lo, porque só de dizer eu sou, eles caíam para trás. Eles não tinham poder nenhum para isso. O Senhor se entregou a eles. Eu sei que você pensa que ele morreu como resultado dos cravos nas mãos, nos pés, dos açoites, da coroa de espinho. Essas coisas todas, obviamente, elas são terríveis. Mas não foi nada disso que o matou. Ele entrou na morte. Como é possível isso? Para nós é impossível. Com as mãos presas e os pés presos, você não pode morrer. Ninguém se suicida. Mas o autor da vida pode deliberadamente entrar na morte. Ele decidiu a hora que ele iria morrer. E é quando ele diz, está consumado. De volta com Escola da Graça Cash. Atenção para quem está participando, como a Margarete. Está aqui a pergunta dela separada para o pastor Aloysio. Uma situação da vida dela que ela colocou como diarista. E o pastor Aloysio não está só aqui na mesa hoje, acompanhado do pastor André Francisco, pastor Marco Aurélio e também o líder de célula Rodrigo. Rodrigo que inclusive faz parte desses convidados que vêm para estar aqui com o pastor Aloysio, não só participam à distância como você, mas também presencialmente. Pastor, a Margarete é de Trindade, então eu vou pedir para rodar a vinheta do Aplique Graça e eu leio na íntegra o que ela está dizendo aqui. Roda a vinheta. Paz, pastor, trabalho como diarista em uma casa e percebi que o marido da minha patroa tem se encontrado com outra mulher nas redondezas. Ei. Inclusive, eu já vi os dois juntos algumas vezes. Misericórdia. Como devo lidar com essa situação, pastor? Seria correto contar isso para minha patroa ou devo agir de outra forma? Você não tem que fazer nada, minha filha. Você tem que ficar quieta no seu canto. Você é diarista. Você não é membro da família, você não é conselheira da sua patroa. Tá me entendendo? Então, se você se intrometer nessa história, quem vai levar chumbo é você. Tô te avisando. Você que vai sair perdendo. Você não tem prova de nada, você não tem fotografia, você não tem nada, você viu. Então você pode se passar por uma mera fofoqueira que está querendo destruir o casamento da patroa de quem você tem inveja, supostamente. Então vão te acusar de todo jeito. Você fica pensando, não, mas se eu contar para ela, eu vou estar livrando ela. Não, provavelmente ela não vai acreditar em você e vai te mandar embora. Então, não é essa a melhor estratégia, ok? Se você faz muita questão, você ama essa família, trabalha com eles há muitos anos, em vez de você falar com a sua patroa, fale com o marido dela. Entendeu a diferença? Fale com ele, fala, olha, eu te vi em tal lugar. Eita. Te vi com tal pessoa. Assim, ficou me parecendo isso e isso. Fale só para ele. Se ele te disser, olha, aconteceu, por favor, não fale nada, porque você não está aí para destruir casamento de ninguém. Então, fale com ele. Isso se você for alguém, assim, próximo, que está trabalhando para a família há décadas. Mas se você é uma diarista que está indo lá, tem poucas semanas, poucos meses, faça assim. Apenas venha para o culto e ore por eles. Amém. Só isso. Nada mais do que isso. Não tente resolver a vida de ninguém. Você não é investigadora, não é você que vai resolver. Jesus poderoso, mas não é fácil não, né, pastor? Que situação complicada. Que o Senhor nos dê graça para ficar quietinho na hora que tem que ficar, né, pastor André? Eu acho que essa é uma tendência, né, pastor? Que as pessoas que, quando vem algo errado, elas se sentem na obrigação de querer participar, tentando resolver essa situação, né? Principalmente quando elas percebem assim que tem uma vítima envolvida, né? Como é o caso aqui dessa situação, parece que tem uma traição conjugal. Mas a Bíblia sempre nos orienta a procurar a pessoa que pecou. Então, se o teu irmão pecar contra você, vai ter com ele você sozinho com ele. A Bíblia não fala para você conversar com mais ninguém. Você conversa com a pessoa que você viu fazendo algo errado. Aí você diz para ela,
fulano, faz isso não. Você é um homem casado, sua mulher é uma mulher maravilhosa, você tem filho, para que você quer destruir tudo isso? Aí ele fala, é mesmo, você tem razão. Obrigado por ter me falado, eu vou parar com isso. Pronto, esquece o assunto. Ganhou a pessoa. Pronto, encerra a conversa. Ninguém mais tem que saber, não é? Então, não procure a vítima. Procure, na verdade, a pessoa que está pecando. Exorte essa pessoa. Se ela mudar, todo mundo vai ser abençoado. Aleluia. Vamos então à notícia do dia, porque a perspectiva da graça hoje tem um fato sobre o versículo mais procurado do ano. Vamos ler. Bom, a fonte é a revista online, né, da YouVersion, dizendo o seguinte: o aplicativo YouVersion revelou o versículo mais popular de 2024. De acordo com a plataforma, alcançou a impressionante marca de 875 milhões de usuários ao redor do mundo, e o versículo mais procurado está refletindo preocupações atuais das pessoas com ansiedade. Então essa declaração foi da YouVersion, que diz que esse é o versículo, abre aspas, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E ele ainda diz, para o fundador, que é CEO do YouVersion, do Bob Grunwald, a escolha desse versículo como mais popular é um forte indicador da busca por esperança e conforto em tempos de incerteza. Pastora Luiz, tem algum versículo, alguma promessa que tem mais força por um motivo bíblico? Olha, você pode pesquisar também aí na internet qual é a promessa bíblica mais lida no planeta. Obviamente, essas estatísticas são todas americanas, né? Eles que gostam de estatística mesmo. E você vai descobrir que a promessa mais lida é Romanos 8, 28, que diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu acho maravilhoso isso, eu acho que é uma promessa de fato extraordinária, é uma promessa que ela se aplica a qualquer circunstância que você passa, porque qual é a promessa? Deus vai fazer com que isso coopere para o meu bem. Então, ser lembrado disso sempre é uma grande bênção. Essa é uma promessa. Agora, o que está sendo dito aqui é que esse é o versículo mais lido, né? Não ande ansioso de coisa alguma. Mas, no caso aqui, ele está falando de Filipenses 4:6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus pela súplica, pela petição, as vossas necessidades. E o Deus da paz guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Esse é um versículo para ser confessado todos os dias. Eu sempre confesso. Como é que eu confesso? Eu coloco na primeira pessoa. Então eu digo, eu não ando ansioso por coisa alguma. Eu não ando ansioso por coisa alguma. Não vou andar ansioso por isso, nem por aquilo outro. Mas em tudo, eu faço conhecido diante de Deus as minhas necessidades. É isso que eu tenho. Eu trago para Deus o que eu tenho. O que eu tenho? Necessidades. Eu trago para Ele. Eu faço conhecidas diante dEle por meio da oração, da petição, da súplica. E eu creio que o Deus da paz vai guardar agora o meu coração. Amém. E a minha mente. Por quê? Porque a ansiedade, ela produz um tumulto no coração e na mente. Mas quando você decide não andar ansioso por nada, porque você crê que tem um Deus amoroso que cuida de você, esse Deus guarda a sua mente. Então é precioso saber que esse é o versículo mais lido. E olha que é um portal extraordinário, né? Sim. Tem 800 milhões de pessoas que leem a Bíblia. Isso é algo maravilhoso, é sempre empolgante ver isso, porque você sabe, as pessoas falam muito mal, que a igreja vai mal, né? Que a igreja está indo ruim no mundo inteiro, apostasia, não sei mais o quê, e você pega e vê um site, eu não sei se é um site, um portal, não sei como se chama. É um aplicativo, pastor. Um aplicativo. Ele surgiu em 2008 e hoje ele está com 875, mais de 2 mil idiomas. Então, quase 2 mil,
mais de 2.000 idiomas e 800 milhões de pessoas, meu irmão, a igreja está indo bem, a igreja está avançando. É a maior organização nesse planeta, nada segura isso. Não existe nenhum outro livro que chegue nem perto de um negócio desse. Não existe. Amém. Por quê? Porque é palavra de Deus. Então, eu fico empolgado de ver o que Deus está fazendo aí. Olha, que nós nem temos ideia. Mas olha como deve estar movendo através desse aplicativo. Que Deus abençoe esse irmão Bob Greenwald aqui, que ele possa ser instrumento de Deus e que esse aplicativo possa avançar e se espalhar mais ainda. Amém. Pastora Luiz, aplicativo... tentaram acabar com a Bíblia, né? Nunca conseguiram, né? Tentaram queimar, tentaram... Você sabe uma história muito inusitada de Voltaire. Voltaire, você sabe, ele era um dos filósofos iluministas. O iluminismo foi um movimento, né, que deu origem depois à Revolução Francesa. Então, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau eram filósofos desse movimento. E o Voltaire, ele era ateu, mas não era só um ateu, ele era contra Deus, E ele disse, né, que decretou, né, o fim do cristianismo. Mas sabe o que aconteceu depois da morte dele? A casa dele foi vendida e tornou-se uma gráfica de fazer Bíblia. Meu Deus! Essas são as ironias das coisas de Deus. E a casa dele tornou-se uma casa publicadora. Normalmente, esses grandes filósofos, né, as casas deles viram museus depois, vai contar a história deles. O Voltaire, não. O Voltaire é um lugar onde se fabrica a Bíblia. Isso é impressionante. Onde abundou o pecado lá. Essa é a maneira como o Senhor faz as coisas. Eu gosto muito desse aplicativo, pastor, fazendo um merchan aqui para eles, porque é um aplicativo que não tem custo nenhum. As principais versões da Bíblia em português estão disponíveis e, além disso, tem áudio também para quem às vezes não sabe ler ou está fazendo uma atividade, ele pode ouvir a Bíblia também. Inclusive, pastor André, esse versículo, porque nada tira mais a paz da pessoa do que falta de dinheiro, eu penso, né? Geralmente a pessoa, você está ansioso, é dinheiro, a pessoa já começa a chorar. Não, é o segundo. É o segundo? O primeiro é doença. Verdade. Doença. É verdade. O primeiro é enfermidade. O segundo é dinheiro. Enfermidade realmente tem que ser o primeiro, né? E aí é interessante porque o pastor André Francisco aqui na rádio, pastor Luiz, ele está semanalmente abençoando os irmãos, tentando ajudar com a dívida mesmo, porque esse negócio de dever não é brincadeira, não dá sono à noite, né? Falta sono. Falta. Mas cada um vive o seu momento, né? Você pensa, sou um adolescente. Tem adolescentes que vivem, tadinho, debaixo de uma pressão, de uma ansiedade monstruosa. Verdade. Por quê? Tem prova, tem que passar, tem o tal do não é vestibular mais, é Enem, né? Enem. Tem o tal do Enem, tem que definir uma profissão, meu Deus, ele pega aquela lista de profissões, ele não sabe o que ele vai prestar, não sabe o que vai fazer. Escolher errado, fica pobre. Dependendo da família onde ele é criado, como era o caso da minha, você tem que arrumar um emprego, né? Não vou mais te sustentar, foi assim na minha época. Entendeu? Não tem mais condição, você tem que fazer. Aí você, com 17 anos de idade, você tem que sair procurando um emprego. Isso é motivo de ansiedade, viu? Porque você não tem essa desenvoltura, você é tímido, você não sabe como chegar, entendeu? Então, imagina, olha a pressão de ansiedade que esse menino tem por causa de tudo isso. Aí daqui a pouco tem que casar. Com quem que eu vou casar? Aí se é uma moça, aí ninguém quer namorar com ela, ela quase morre. Não é verdade? Ansiedade. Então a vida é feita de ansiedade o tempo inteiro. Aí depois casa, tem ansiedade por crises conjugais, ansiedade para ter filho. Depois tem ansiedade porque o filho está enfermo. Entende? Aí tem ansiedade por... Sabe, não há limites para a pessoa viver ansiosa. E nós vencemos a ansiedade lembrando o quê? Que somos amados. Amém. Então o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ansiedade nada mais é do que medo. É uma outra expressão do medo. É ansiedade. Mas o verdadeiro amor lança fora o medo. O verdadeiro amor não é o seu amor.
é o amor do Senhor por nós. Amém. Então, quando você entende, mas é um entendimento profundo, no fundo do seu coração, você sabe, Deus me ama, Deus me ama. O seu coração descansa. Por quê? Porque Ele vai cuidar de você. Amém. 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 Ele vai cuidar de você. Então, Aleluia. tem muita gente nos ouvindo aqui e às vezes fica parecendo que a ansiedade é só quando está ligada com dinheiro. Não, tem outros níveis de ansiedade que podem também vir sobre você e produzir uma pressão insuportável. Você não foi criado para isso. O Espírito Santo não gosta que você fique ansioso. É isso que você tem que entender. O Espírito Santo não gosta e eu não quero fazer nada que desagrade o Espírito. Aleluia. Pastor, nós vamos para a última participação do programa, no Isso Tem Graça, mas é uma participação sobre inteligência artificial. Ok. Ela não está nem na pauta aí, porque o pastor Marcos, não. inclusive, encaminhou. Mas é o seguinte, pastor, tem algumas inteligências artificiais, são muitas agora. Antigamente nós tínhamos ali, antigamente não, né? 6 meses atrás, 1 ou 2. Hoje em dia são mais de 8 e uma delas aconselhou um jovem rapaz a matar os próprios pais. E aí a pergunta foi essa, né? O que a gente deve fazer com a inteligência artificial? Então tá aqui, é uma notícia também, que diz o seguinte: inteligência artificial aconselha garoto autista a matar os pais para resolver o seu problema. E é uma notícia tão chocante porque a própria empresa diz que não se responsabiliza e que foi uma incoerência ou uma fuga, um bug da inteligência artificial. Eu vi essa notícia também. O problema todo é que o que é, por enquanto, essa inteligência artificial? É simplesmente a capacidade dessa, me fugiu a palavra, essa equação, como se chama? O algoritmo. Algoritmo. Eles constroem um algoritmo, ele é alimentado com as informações que já estão na internet, espalhadas. Não é? Então, ele apenas pega essas informações e organiza de uma forma lógica. Isso também é um algoritmo que ensina o que é lógica. Lógica é algo matemático. Sim. Então, vamos ser francos. Se você tira o aspecto moral, se você tira o aspecto humano e fique apenas com a lógica fria, é claro que a solução para grande parte dos problemas é eliminar o opositor. É evidente. Entendeu? Só que nós não somos criaturas que vivem baseadas apenas nisso. Nós temos grandes travas morais que nos protegem, que nos livram de tomar esse tipo de decisão, né? Então, uma inteligência artificial não tem empatia. Empatia não é algo que é possível criar-se, eu suponho, né? Sim. Dentro de um computador, mas nós temos. Então, a chance da inteligência artificial ser semelhante ao raciocínio de um psicopata é muito grande. É matemático. O que é o psicopata? O psicopata é uma definição aí tradicional na psicologia, é aquele cara incapaz de ter empatia. Incapaz de ter empatia. E que toma as decisões baseadas nessa lógica fria, né? Que não tem a moral, o afeto, a empatia envolvido. Então, dizem, né? Isso é só uma história, que é o computador de Bruxelas. como que né, podemos pastor? identificar um psicopata, né? Aí alguém então fez um teste, criou um teste. O teste é o seguinte: o cara foi a um velório de uma certa família e lá ele encontrou uma moça, se interessou muito por ela e depois não conseguiu localizá-la, não conseguiu achar essa moça. O que você faria para localizar essa moça? Aí eles colocaram várias opções. E o que um psicopata escolheu? Matar um outro membro da família, porque ela teria que ir no velório, ele encontraria com ela lá. Ai, amado. Você vê, é chocante. Mas do ponto de vista puramente lógico, é uma estratégia plausível. Entendeu? Eu conheci no velório, eu mato mais um do que está lá, ela vai vir no segundo velório e eu resolvo minha questão com ela. Não é? Então, veja, isso hoje
é que é a grande chance de uma inteligência artificial aconselhar. Então é preciso ter muito cuidado com as coisas que estão acontecendo. Né? Proibir não adianta, é impossível ter um controle absoluto sobre isso, mas nós é que precisamos de aprender a lidar e saber com o que estamos nos relacionando. Tem que saber, né? Pastor, eu tenho uma pergunta em relação à graça. Que no começo da minha vida cristã, eu entendi que tudo era pela graça, tudo que nós fazemos é pela graça do Senhor, né? Se trabalhamos, se pregamos, se falamos. Aí na questão do trabalho, eu via alguns irmãos, e até mesmo eu caí nesse pensamento algumas vezes. Eu tô na graça, se eu for trabalhar muito, será que eu tô indo na força do meu braço? Se eu for um Oklahoma, sei lá, longe disso, mas... Aí depois eu fui entender, né? Tipo assim, que um texto de Paulo, né? Que ele fala que pela graça de Deus sou o que sou e por essa graça trabalhei mais que todo mundo. E eu entendi que essa graça que nos capacita a trabalhar com excelência, com constância, né? Esse trabalho aí que Paulo está se referindo é ministerial, né? Mas vamos falar do seu trabalho mesmo. Trabalho, vamos dizer, cotidiano, profissional. O que Paulo fala a respeito disso? Paulo diz o quê? Você está na graça, não precisa trabalhar. É isso que ele diz? Não. Ele diz, se você não trabalha, filho, também não come. Entendeu? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, é que não trabalhar é um péssimo testemunho da graça de Deus na sua vida. Entende? Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, vai trabalhar. Trabalhe o máximo que você puder. Né? Faça o melhor que você puder. E aí, então, depois você senta para comer, dizendo, né, essa comida aqui é fruto do meu suor. Isso é graça de Deus. Isso não é uma postura de dizer, eu não preciso de Deus para cuidar de mim. Não, Ele que me dá força para trabalhar. Amém. Mas eu posso sentar e dizer, trabalhei. Se tem uma coisa que eu gosto, é deitar à noite cansado. É bom. Deito cansado, eu falo, aleluia. Hoje eu fiz alguma coisa. Hoje alguma coisa foi feita. Sensação, né? De dever cumprido. Entendeu? Né? Então, realização pro homem. Trabalhe. Agora, é claro, tudo precisa de ter o seu equilíbrio, né? Você vai trabalhar, mas também você vai vir no culto domingo. Você vai trabalhar, mas também você vai ter o tempo de lazer. Você tem que ter um dia de descanso, né? Descansar mesmo, ficar um dia sem produzir nada. Né? É importante O isso. que você vai fazer? Nada. Nada. É, exatamente isso. Eu não sou um bom testemunho nessa área, eu sou muito hiperativo, mas tem dias que eu falo para minha esposa, hoje nós vamos fazer nada. Nada. Nem ver televisão, nada. Nós vamos sentar e vamos prosear o dia inteiro. Pega a cadeira de fio e põe na porta. Isso é vontade de Deus, é o nosso sábado, que pode ser qualquer dia da semana. Né? Valorize sua família, né? Tudo isso são coisas boas que te equilibram, mas trabalhe. Ainda mais na sua idade, Rodrigo, trabalhe muito. Amém, Que pastor. o Senhor vai te prosperar. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Que é isso? Com uma palavra poderosa dessa, nós vamos caminhando para o final. Deixa eu agradecer o carinho. Pastor Marco Aurélio, muito obrigado pela participação. Até um próximo programa, pastor. Obrigado, pastor Guilherme. Obrigado, pastor Aloysio. Uma honra, mais uma vez, fazer parte desse programa. Que o Senhor continue abençoando a todos os ouvintes. Aleluia. Pastor André Francisco, nosso pastor da Videira Praça da Bíblia. Pastor, tem uma jornada de paz financeira acontecendo também, né? Fica o convite. Nós encerramos a jornada Paz Financeira. Foi um sucesso extraordinário. Abençoamos mais de 1.800 pessoas. Aleluia. E foi assim, algo muito especial que aconteceu nesse ano que nós estamos encerrando. Então, nós vamos ter mais Jornada Paz Financeira no futuro e foi uma experiência maravilhosa. E eu quero agradecer principalmente a Vinha FM, porque sempre abre as portas para o Graça para Prosperar, que tem sido uma grande bênção, abençoando muitas pessoas e sempre também é um prazer participar do podcast Escola da Graça. Oh, glória a Deus. Rodrigo, manda um abraço para sua célula, aproveita. Amém. Diz muito Seu obrigado. irmão Ricardo. Você viu que o pastor Amém, né, falou Ricardo? dele. O pastor lembrou de você. Obrigado, Rodrigo, pela participação. Muito obrigado, pastor. É uma honra realmente estar com esses grandes homens de Deus aqui. Pastor Marco Aurélio, André Francisco, pastor Luiz, louvo
a Deus pela vida do senhor, né? Sempre Obrigado. coloco o senhor nas minhas orações, Obrigado. pastor Guilherme, meu discipulador Maurício, que Amém. é uma bênção na minha vida, né? E mandar um abraço para minha célula, vocês são uma bênção, que eu possa crescer junto com vocês, Amém. né? E que o senhor continue essa obra. Amém. Amém. Oh, glória a Deus. Amém. Pastor Aloysio, quarta-feira que vem nós temos esse encontro. Obrigado por sempre estar aberto para ouvir, pastor. As nossas perguntas às vezes parecem assim meio sem pé nem cabeça. O senhor acha um jeito de responder com a Bíblia. Obrigado, viu, pastor? Aleluia. Ai, que bom. Não percebi nenhuma sem pé, sem cabeça, não. Achei que todas foram muito lógicas, coerentes. É sempre uma alegria estar com você aqui. E o meu desejo é de te ajudar. E às vezes, numa conversa descontraída aqui, sem nenhum planejamento prévio assim do que dizer, o Espírito pode às vezes fluir e te alcançar aí onde você está, tocando o seu coração, despertando a sua fé, trazendo conforto, consolo. Amém? Que esse tempo, nesse podcast, realmente seja usado por Deus para te abençoar. Aleluia. Quarta que vem te esperamos. Até lá.